Olá, sou Andréia Lumertz, mestranda do Programa de Pós-Graduação da UERGS, Unidade Litoral Norte, Osório, Rio Grande do Sul. Estou apresentando o 6º episódio do podcast Pode Falar de Infâncias, que irá abordar a seguinte temática: educação infantil e as minúcias da vida cotidiana. Esse episódio irá contar com a maravilhosa participação do professor Altino José Martins Filho, que possui doutorado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estágio científico avançado de doutoramento com especialidade em Sociologia da Infância pela Universidade do Minho, Portugal. Professor Altino realizou pós-doutorado em 2015 pela Universidade do Minho, Portugal, e pós-doutorado pela Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC, com bolsa nos anos de 2019 e 2020 pela CAPES, com estágio supervisionado na Itália, em Reggio Emília e San Miniato. Possui mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em História Social pela Universidade Estadual de Santa Catarina, graduação em História, licenciatura e bacharel pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduação em Pedagogia pela Universidade 9 de Julho. Atualmente é professor credenciado e permanente no Programa de Pós-Graduação em Educação, UDESC, onde atua como orientador e coordenador da linha de pesquisa, Formação Docente e Infância, no Laboratório e Grupo de Pesquisa Didática e Formação Docente. Coordena e participa de projetos de pesquisa no Brasil e entre países da Europa, Portugal e Itália, com foco nos estudos sobre infâncias e as interfaces com a formação docente e propostas curriculares. Vinculado também no Grupo de Pesquisa da URGS, Estudos sobre Infâncias, desde o doutorado de 2009. Atuou até 2022 como orientador de mestrado e doutorado em educação na Universidad de la Empresa, Faculdade de Ciências de la Educación. Foi professor titular de Educação Infantil da Prefeitura Municipal de Florianópolis de 1993 até 2022. Neste período, atuou como diretor em instituições de educação infantil e, em 2013, foi diretor municipal de educação infantil na Secretaria de Educação. Tem longa participação na formação docente continuada com professoras e professores e gestores na Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura Municipal de Florianópolis. Foi professor titular no ensino fundamental e médio na Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, na disciplina de História. Tem experiência e estudos com pesquisas na área da educação, com ênfase no núcleo temático Educação e Infância, atuando principalmente nos seguintes temas: educação infantil, cultura infantil, formação docente, aprendizagem e criança, avaliação na e da educação infantil, avaliação de contexto, docência e seu fazer fazendo pelas minúcias da vida cotidiana, formação de professores e professoras da educação básica. Querido professor Altino, destaco minha alegria em ter você fazendo parte desta proposta de trabalho. Agradeço também a sua participação como avaliador na minha banca de mestrado, pois com certeza você é uma grande inspiração, uma grande referência para a docência na educação infantil. E para dar início a essa nossa conversa, eu gostaria de perguntar quais aspectos da vida cotidiana dos professores e professoras da educação infantil você considera mais desafiadores? Por quê? Olá a todos, prazer estar participando desse podcast, que é o produto final do mestrado, né, da Andréia. Conheci a Andréia
em um curso de formação, minha leitora. Então é um prazer imenso, além de fazer parte da banca de mestrado da Andrea, poder compartilhar, né, nesse percurso dela, de montar, né, alguns episódios. Esse é o episódio 6, né, é o último, se eu não me engano, onde a gente vai trazer um pouco das minúcias da vida cotidiana, falar da narrativa cotidiana nesse universo da educação infantil, pensando nas crianças, né, desde bebês, crianças que estão nos contextos de vida coletiva, como creche, pré-escola, como assim é denominado, né, determinado pela legislação. Por mais que a gente prefira, né, outros termos, outras terminologias. Eu gostaria de dizer que falar dos aspectos da vida cotidiana, da educação infantil, que eu considero desafiador, em primeiro lugar, é trazer que ao longo do tempo, né, da história, até mesmo da história, da infância, a essa categoria infância, né, como categoria social, histórica, cultural, né, que precisa ser vista, né, de forma real, concreta, situada, ela vem sofrendo profundas transformações. E essas transformações, né, trazem implicações para a própria concepção de contexto educativo, ou escola da infância, como é chamado no Rio Grande do Sul, que eu sei que o mestrado, né, da Andrea é nesse estado, né, a universidade, né, na UERGS, né, então a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E aí eu sei que é denominado Escola da Infância. Também aí eu fiz meu doutoramento na URGS, né, Universidade Federal, né. Então eu considero que essas transformações, elas de certa forma são muito pertinentes para uma educação infantil de qualidade, agora na atualidade, né? E principalmente para pensar o cotidiano, as narrativas, né, da vida cotidiana. Esses aspectos que preenchem o dia a dia de crianças e adultos que vivem suas vidas nessas instituições, né? E eu vou falar de alguns deles e gostaria primeiramente começar, né, dizendo que esses aspectos atravessam com uma fúria as concepções de criança e de infância, bem como as concepções que se tem do próprio universo, né, da própria etapa, a primeira etapa da educação básica no Brasil, né, educação infantil, né. Então considero fundamental encontrar novas formas de ver as infâncias e principalmente de perceber na criança, a criança, como eu costumo dizer, respeitando-as, né, a criança pede respeito, né, respeitando as crianças nas suas construções históricas e culturais. Essa categoria infância, enquanto uma categoria geracional, tem uma identidade própria, uma estrutura própria, além de possibilitar então, né, a criança vista no presente, né, e com presença, né, o sujeito no aqui e agora, e principalmente que essas concepções, né, da atualidade, né, da contemporaneidade, possam, né, romper então com essa visão futurísticas que se colocou, né, sobre as crianças, sobre a categoria infância, principalmente como um sujeito vir a ser, né. Os estudos então, que a gente tem aí se debruçado, mergulhado, né, de forma mais profunda, é o da sociologia da infância, da pedagogia da infância, também a antropologia da criança e a perspectiva histórico-cultural. E quando se tem concepções, né, bem definidas,
onde se aposta aí nas culturas infantis, né, que sustentam esse percurso de vida cotidiana, que dá, né, subsídios para que a gente possa construir as vivências e as experiências que sejam vivas e vividas, né, pelas próprias crianças, com seus pares, né. Isto vai culminar então num movimento mais dinâmico, uma forma de perceber a movimentação do viver, né, conduzindo principalmente o que as crianças querem porque precisam. Eu tenho apontado então um dos desafios maiores dessa cotidianidade, né, das narrativas construídas nesse universo, né, de movimentação do viver das crianças nesses contextos coletivos, seria transformar as rotinas cotidianas, né, em vida cotidiana. Que a gente possa lançar um olhar de estranhamento às rotinas cotidianas, né, essas rotinas rotineiras. E aí, lógico, quando a gente quer transformar as rotinas em vida cotidiana, a gente consegue aí pensar nessa transformação dentro de uma cosmovisão, né, mais abrangente de cotidiano e de vida e de infância, de criança e também aí de educação infantil. E o maior desafio seria então a gente perceber, né, de que forma, né, como diz Manuel de Barros, né, repetir, repetir até fazer diferente. Que as rotinas possam ser, né, repetidas para dar segurança, uma segurança ontológica para a criança, né, mas não com uma adesão cega, né, à própria cotidianidade, né, à própria vida que acontece nesse cotidiano, encapsulando, né, o viver de forma, né, diária, né. Então, expandir, né, de uma maneira que a gente possa se dar conta, né, das circunstâncias, né, e pensar que as circunstâncias não sejam camisa de força, mas que a gente possa ir, ao expandir, né, o viver na cotidianidade, que a gente possa perceber o ordinário. E esse ordinário seja motivo da gente buscar essa transformação, o extraordinário. E para mim o extraordinário está na vida cotidiana e não nas rotinas rotineiras. E aí eu chego nas minúcias, né, de como a gente pode olhar para perceber as minúcias da vida cotidiana. Eu tenho usado bastante o João Guimarães Rosa, né, o Manuel de Barros também, mas o literário, né, o grande João Guimarães Rosa, na nossa literatura clássica. E aí, para pensar essa transformação das rotinas rotineiras em vida cotidiana. E tem uma passagem dele que diz assim: quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Eu penso que pensar nas culturas infantis, pensar, né, de forma bem enfática nessa educação e nesse cuidado com uma unidade, sim, né, proporcionar, oferecer às nossas crianças uma vida cotidiana rica, extraordinária, aberta ao insólito. Eu vou repetir, aquilo que as crianças querem porque precisam. Está aí talvez plantado o extraordinário. Está aí talvez para nós, né, uma possibilidade de abertura a um currículo aberto, né? Um currículo que olhe para esse movimento do viver a vida cotidiana. E eis aí então um grande desafio que precisa nos desafiar. De fato, professor Altino, transformar rotina cotidiana em vida cotidiana é um desafio. Eu gostaria que você nos dissesse como o ambiente na educação infantil pode ser organizado
para possibilitar uma docência que valoriza as minúcias da vida cotidiana. As minúcias da vida cotidiana, elas têm sido o meu olhar, no sentido da gente poder, né, compreender o que estamos vendo quando lançamos o nosso olhar. E além, né, de ver, poder perceber. O perceber é compreender. Compreender a própria forma de organização da docência. E nessas formas de organização, nesses organizadores que possibilitam fazendo a docência, eu pergunto, temos valorizado as minúcias da vida cotidiana? Eu tenho defendido com todas as forças que me cabem, dentro de um movimento hercúleo, né, que na escola da infância, no contexto de vida coletiva de educação infantil, temos que proporcionar um encontro fortuito e afortunado, para além de um processo escolarizante, transmissivo, verbalista, preciso, canônico e cartesiano. São bastantes adjetivos que a gente vem juntando para compreender esse processo de escolarização, para além de uma educação bancária, como diz Paulo Freire, né? Tenho trabalhado nos termos de construir uma pedagogia da infância, ou mesmo da educação infantil, mais restritamente falando, no âmbito brasileiro, que se posiciona na afirmação. Acho que é a minha maior proposição pedagógica. As experiências das crianças não cabem em uma folha A4. Essa proposição que quer, né, se voltar à educação, ao cuidado, ao fazendo pedagógico, tem veementemente difundido no Brasil com uma síntese da minha tese de doutoramento, e que está agora no novo livro, né? A prática com fazendo a docência na educação infantil, e essa prática, então, sendo concebida dentro de uma docência, além da folha 4, com as crianças da educação infantil. Minha reflexividade crítica se encontra com as proposições pedagógicas brilhantemente presente, explicitada, né, nos estudos da sociologia da infância, como eu já falei, da própria pedagogia da infância e mesmo da perspectiva histórico-cultural, lá principalmente com Vygotsky, quando ele fala, né, desse olhar para a educação pela via da vida, né, com o conceito de vivência, de experiência. Então, uma união repleta de mobilização coletiva, a qual afirma a necessidade de lançarmos ideias fortes, ideias poderosas para uma escola da infância que corresponda àquilo que as crianças, desde bebês, né, especificamente desejam porque precisam vivenciar, desejam porque precisam brincar, desejam porque precisam interagir com o próprio viver, interagir com a cultura humana, interagir com uma produção de conhecimento que valorize os talentos das crianças, porque todo processo educativo, todo processo de educação via a própria vida, ele é autoformativo. Então eu estou falando de uma autoeducação para romper, provocar uma ruptura de vez mesmo com as rotineiras que matam, suicidam, castram o viver das crianças, e com atividades mecanizadas, atividades de prontidão, atividades alienantes, colonizadoras, adultocêntricas, que suicidam aí a autoria, a criação das nossas crianças. E por isso que vai para além da folha 4. De que modo as práticas pedagógicas do fazer fazendo
podem contribuir na formação integral das crianças? Essa pergunta, né, de que forma a gente pode contribuir com essa formação integral da criança, para mim está interligada a debates, né, respeitosos aos processos de aprendizagem, desenvolvimento e socialização, essa tríade da formação humana. E nessa tríade, desenvolver-se, aprender e socializar, né? Para mim, essa tríade é todo o segredo do desenvolvimento, né? E do próprio processo de formação humana das nossas crianças. Compreendo e também considero urgente e necessário a participação das crianças em assuntos que lhes dizem respeito, principalmente ao pensar um currículo, então, um currículo para a escola de educação infantil que seja aberto, né, à formação integral das crianças. Esse currículo não pode ser pensado, ser realizado sem a participação das crianças. Nessa sociedade contemporânea, não é mais possível aceitar o que desceu da escola dos maiores, né, e se incorporou, se engessou, se cristalizou na escola de educação infantil. E aí nós temos que perguntar a nós mesmos e perguntar para as crianças e perguntar para esse currículo pronto, acabado, prescritivo que nos é colocado, né, e que querem que a gente aceite de bandeja. Sem falar dos apostilamentos, que aí já é uma outra história maior e que merece uma crítica, né, muito mais contundente. Perguntaria quais são as formas de participação das crianças participarem em uma pedagogia participativa. Nós temos que apostar na constituição de uma abertura, né, no nosso fazendo da docência, pelo viés da participação recíproca das crianças, delas, entre elas, delas com o currículo e das crianças com os adultos e as adultas, que dão, né, todo esse aparato, ou seja, que pensam os artefatos. E esses artefatos da escola da infância, o que compõe o currículo, é composto por relações, materialidades, né, suportes, né, materiais, tempo, espaço. Olha quantas dimensões, quantos aspectos nós precisamos colocar em pauta ao pensar numa formação integral das crianças. Porque são esses artefatos, são esses aspectos, essas dimensões, né, que compõem, então, que formam uma composição da própria vida e colocada também, né, uma proposta pedagógica, uma proposta educativa para a educação infantil, né, que vão fazer com que, né, nosso olhar se paute, né, em abordagens que aposte num processo que é histórico, social, cultural, né, e que compõe-se então esse processo, né, com os movimentos, a participação e com oportunidade às nossas crianças. Mesmo com todo o avanço das pesquisas no campo da educação infantil e com uma legislação que reconhece as especificidades desta etapa, ainda parece difícil pensar em uma docência para além da folha 4, com bebês e crianças pequenas. O que você pensa sobre isso? Essa pergunta 4 é uma pergunta, né, que realmente nos leva a reafirmar as especificidades da educação infantil enquanto primeira etapa da educação básica no contexto federativo brasileiro, né? E aí sim, nós temos muitas pesquisas no campo, né? Muitos avanços, mas também muitos retrocessos, né, na legislação. A gente vive um sentimento zigue-zagueante, né, de ir e voltar, né?
Ir, assim como diz o Galeano sobre a utopia, né? Às vezes a gente dá 3 passos para frente e depois 2 passos para trás. Mas a questão para mim primordial me remete a essa grande especificidade, e eu vou trazer novamente a docência, a lei da folha 4, que é o meu foco, né, de interesse, de estudo e de construir essa escola criancista, né, essa formação de professores criancistas, essa grande rede de apoio de professores criancistas, localizando então, né, encontrar e descobrir outras formas, outras maneiras de estar com as crianças, desde bebês, né, retirando aí do próprio estacionamento e da invisibilidade as narrativas mais sublimes das culturas infantis, das culturas de pares, né? Ou seja, as peculiaridades, subjetividades, idiosincrasias, conhecer, né? Isso que é a pessoa da criança, né? A docência, além da folha 4, tem essa característica metafórica, a criação de um neologismo muito mais, né, do que uma metáfora, né? É um neologismo, é a criação de um dos tripés de pensar, né? A docência, o fazer fazendo, que eu gosto dessa nomenclatura, né? Dessa denominação de pensar a docência no seu fazer fazendo, né? Para mim, então, esse fazer fazendo da docência resulta principalmente em algumas dimensões aí, em algumas propostas que seriam, né, as proposições das brincadeiras, das interações, da convivência, entrelaçando-se, né, a convivência, as interações, relações, né, relações e interações, e o brincar, né, entrelaçando-se aí com o que é mais sublime das culturas infantis. Principalmente, então, a gente volta lá na primeira questão, essa cultura infantil olhada, valorizada, reconhecida como, né, o que pode ser mais sublime das crianças. E aí a gente, né, toma, né, essas questões muito cuidado, né, não só em termos semânticos, de palavras bonitas, né, mas observar a necessidade de contextualizar a vida, o movimento do viver, seja no âmbito social, político, humano, cultural, que as nossas crianças estão mergulhadas, para pensar essa própria docência, além da folha 4, né? De maneira, então, que a gente possa construir nesse universo um currículo socialmente referenciado. Que a gente possa pensar essa docência, além da folha 4, né, como proposição educativa e pedagógica, que constrói esse próprio fazer fazendo diário. E aí, com esse olhar para as minúcias, né? O fazendo, estruturando o fazer em uma inversão temporal do termo. É no fazendo, o fazer, que se compreende a perspectiva de superação do monólogo para o diálogo, que é lá a pedagogia transmissiva, né? Isto é, então, buscar esse construtor relações e interações pelas múltiplas linguagens, no sentido da alteridade da infância, aquilo que é mais radical, que é mais próprio das nossas crianças, para promover esse acolhimento, então, a essa categoria geracional, né? Infância, sem cair em dualismo, sem cair em cisão entre adultos e criança, cultura infantil, cultura de adultos, né? Ser criancista e ser adultocentrista. Então, é nesse sentido que a gente possa, né,
romper com esse processo escolarizante. E aí também, né, manifestar aí que estou em favor das crianças que vivam as suas infâncias, nesses contextos de vida coletiva, de creche para escola, né? E aí, então, dizer que o conhecer e o querer descobrir o que é mais sublime das culturas infantis, isso não pode nos assustar. As culturas infantis e sua riqueza retratam também o caldo cultural que as crianças estão mergulhadas, né? E a gente não pode se colocar de fora. Nós não podemos estar de fora, nós temos que estar por dentro. E o brincar é a maneira da gente adentrar nesse universo das culturas infantis. Você poderia falar um pouco sobre as rotinas rotineiras abordadas no seu livro Minúcias da Vida Cotidiana, no Fazer Fazendo da Docência na Educação Infantil e suas implicações para a consolidação de uma pedagogia da infância? Nessa questão de voltar a falar das rotinas rotineiras, né? Na qual eu trago no meu livro Minúcias da Vida Cotidiana no Fazer Fazendo da Docência na Educação Infantil, essa docência além da folha 4. E agora eu revisito e renovo os escritos, ampliando os escritos, né? Aprofundando no livro novo, revisitando as obras, né? Ao redor da mesa grande, Minúcias da Vida Cotidiana, onde a gente, ao revisitar, a gente tem, né? Chamado de A Prática com Fazer Fazendo da Docência na Educação Infantil. Eu gostaria de começar com uma frase da professora Patrícia, que foi a professora pesquisada por mim, e a professora Ana, né? Foi a professora pesquisada pela professora Teresa Vasconcelos de Portugal, que escreve o novo livro comigo. A professora Patrícia diz assim: não basta fazer, é preciso olhar com olhos livres e bem abertos o que se está fazendo. Essa frase, ela me reverberou, né? Todo um sentimento, mexeu com as emoções, inclusive, de professorar, de ser um professor de educação infantil, para que eu possa escrever sobre as rotinas como uma forma de vida cotidiana, né? E não as rotinas como um cotidiano que tudo se repetia dia após dia, de maneira igualzinha. E eu fui trabalhando isso tanto no primeiro livro, como agora no segundo, né, ampliando o universo das nossas análises. As nossas análises, então, seguir esse universo de pensar a força das estruturas que estruturam o estruturante que quer nos estruturar, né? Apresentamos, então, algumas análises, algumas reflexões para que a gente também responda com força essas estruturas, né? E aí pensar nessa dinâmica da vida cotidiana com as crianças. Principalmente estrutura, né, de estruturantes que provocam efeitos no nosso fazer, fazendo, que podem seguir características, e aí a gente acompanhou, escreveu, analisou sobre isso, características estáticas, congelantes, engessadas, ou também, né, como que a gente constrói outras características que escapem dessa forma de estruturar a vida cotidiana, né? Então, a gente foi pensando essa noção do fazer, fazendo da docência, integrado a todos os momentos das rotinas com as crianças. Essa foi a primeira descoberta, assim, de como a gente sair, né, dessa estruturação estática, congelante, engessada. Sempre foi assim, então assim é o jeito certo de fazer. Essa frase que mata toda possibilidade de autoria, né, e criatividade do professor, né?
A gente foi então pensando em dimensões aí, sem causar essa cisão entre servir o café, servir o almoço, o receber as crianças, o conversar com as famílias, o contar uma história, que muitas vezes fica como segundo plano e perde tempo e espaço, perde também nas relações, fica no cantinho do currículo, porque tem a hora da atividade. Aquela frase: professor, você já deu atividade hoje? Então, é onde a gente vai trazer a importância vou repetir, esse olhar que quer ver e esse ver que precisa perceber para compreender o ordinário e poder aí transformar as rotinas rotineiras, né, em extraordinário, em vida cotidiana. E aí, um dos segredos, não que a gente vai planejar todos os momentos do movimento do viver, mas que a gente possa aí necessariamente incluir, colocar a nossa atenção, né, nesses aspectos que corroboram, né, com esse viver, essa movimentação da vida, né? E a vida é pedagógica. Então, como é que a gente pode pensar essa vida sendo uma vida pedagógica, né? Que eu tenho chamado também, então a gente vai criando alguns nomes para dar os nexos, né? Fazer as sínteses, senão é muita coisa. E trabalhar com educação é esse complexo de complexidade, né? A gente vai dizendo então dessa importância da gente, né, idealizar, né, reconhecer que é uma tarefa difícil e desafiadora primeiro, né, mas tentar observar dentro de nós mesmos, dentro do nosso fazendo, né, inspirações a partir, né, de um coletivo, a partir de um processo que não é sozinho, de uma rotina que precisa ser variável, né? De uma rotina como categoria central da docência, de uma rotina, que é rotinas, né, no plural, né, que vão dar forma estruturante para o meu fazendo. E aí eu vou buscando construir uma identidade aí, nesse fazendo, né? E reconstruindo essas próprias rotinas, né? Tentando aí não se deixar engolir, né? Não trapacear, né, as nossas concepções, sabe? Como que a gente vence, né? Porque muitas vezes, como é tudo muito corrido a vida, como é muitas demandas, muitas crianças, muitos aspectos, muitas rotinas, a gente vai trapaceando a nós mesmos. Então, um dos segredos seria esse: criar contrapoderes para mudar as rotinas, que sempre foi assim o jeito certo de fazer, e construindo então, né, essa vida cotidiana, né, esse não aceleramento, esse que eu não preciso dar conta, que eu preciso vencer e ser vigilante a essa frenesia, né, ao que é frenético e que não nos permite pensar sobre essa pluralidade que é a existência, que é a convivência. E eu gostaria de terminar, acho que eu já me alonguei, que existir é resistir. Então que a gente possa resistir, mesmo diante dessa movimentação e dessa complexidade que é o viver, né? Nós possamos aí não cair na conformidade, modelos que conformam, mas que a gente possa ampliar, pensar o papel da docência na vida e o papel da vida na docência. E pensar que são vida de crianças e vida de professores, adultos e crianças, categoria geracional adultez, categoria geracional infância.
nesse grande encontro afortunado que se dá nesse espaço coletivo de vida que é a escola da infância. Beijo no coração de todos vocês. Espero que eu tenha sido assim, dado na evidência aquilo que a gente vem construindo. Tentei ser o mais sintético possível e trazer os nexos mais promissores, os nexos chaves, né, da proposição da docência além da folha 4. É isso. Professor Altino, muito obrigada pela sua contribuição. Obrigada por ter compartilhado conosco o seu olhar atento e desacelerado para a vida vivida com as crianças no cotidiano da educação infantil. Agradeço ao programa de pós-graduação da UERGS, a minha orientadora, a professora doutora Denise Madeira, pelo incentivo, pela confiança. Agradeço carinhosamente todas as pessoas que aceitaram participar deste podcast como entrevistadas e todas as pessoas que vêm acompanhando o Pode Falar de Infâncias. Este, então, é o último episódio e eu quero dizer da minha alegria pela repercussão que esse produto educacional vem tendo. Todos os episódios ficarão disponíveis no Spotify e no YouTube. E eu espero imensamente que as pessoas continuem acessando, utilizando esse material nas suas redes de formação, nas suas redes de trabalho, e que, de fato, o Pode Falar de Infâncias seja um mote na qualificação das práticas pedagógicas com bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Muito obrigada!